adoração, de louvor. Nós queremos nesta manhã, Pai, mais uma vez, queremos te louvar, queremos te bendizer, ó Pai. Tu estás coroado, o Senhor reina sobre todas as coisas. Isso inclui as nossas vidas e as nossas famílias, ó Pai. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Queremos, com sinceridade de coração, queremos te adorar, ó Pai. Um privilégio, ó Deus, poder estar em tua casa, um privilégio poder te adorar. É um privilégio, ó Deus, te bendizer, Pai, com liberdade. E, ó Deus, nós invocamos a tua maravilhosa presença neste lugar, ó Deus. Que o Senhor Deus se faça presente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja transformando vidas nesta manhã, neste lugar. Que a tua palavra possa ser ministrada, Senhor Deus, que cada irmão, cada pessoa, cada vida possa receber a ministração com os ouvidos abertos, com o coração aberto, e que a tua palavra possa trazer mudança à nossa postura, às nossas ações, ó Pai. Ó Deus, recebe o nosso culto, mais uma vez eu te peço, Deus. E aqueles que ainda virão, que eles cheguem em paz. Aqueles que estão viajando, Senhor Deus, que o Senhor esteja acampando os anjos ao redor deles, que eles voltem em paz também, Senhor. Nos dar, ó Deus, um domingo de adoração, de louvor ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, abra sua Bíblia, enquanto estamos assim, preparando esse momento de louvor ao Senhor. Salmo 115. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Se você encontrar o texto, se coloque em pé, por gentileza. Salmo 115. Os versículos 1, 2 e 3 nos diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Amém. Amém, meu irmão. O Senhor Deus reina, está nos céus. Ele reina sobre todas as coisas. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é Senhor de todas as coisas. Só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de exaltação. E é isso que nós iremos dizer nesse momento: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós ministramos o louvor, em nome de Jesus. Todos juntos, ao único que é digno, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A único que é digno, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Mais uma vez, ao único, só as irmãs, ao único. Os homens, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, estás, ó Rei Jesus, coroado, estás, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós, graça abundante.
nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Sumo sacerdote, o nosso Senhor. eu quero ouvir sua igreja, sepultados, ressurgimos. Que nos faz prosseguir. Todos juntos, graça, abundante graça, abundante graça, Revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Graça, abundante graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. graça, Abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Leitura alternada de todo o capítulo, Mateus capítulo 28. Nos diz a palavra: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Vendo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém. Jesus ressuscitou, aleluia. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está conosco todos os dias. Queridos, que promessa abençoada. Ele está conosco todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui. Ele está em mim, Ele está em você. Ele habita em nós. O seu Santo Espírito foi selado nas nossas vidas. E essa é a segurança que nós temos. E me chama a atenção que no fato narrado e lido nesta manhã, nós observamos que alguns duvidaram da ressurreição de Jesus. Verdade é que muitos duvidam ainda nos dias de hoje. Muitos duvidam da ressurreição de Jesus, mas nós cremos que aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, revelado pelo Espírito de Deus, aquilo que foi testificado pelo Espírito do Senhor, aquilo que foi afirmado e dito aos apóstolos quando estavam observando Jesus sendo assunto aos céus, a ascensão de Jesus, quando o mesmo afirmou, do mesmo modo que vocês estão vendo que Ele está subindo, Ele voltará sobre as nuvens com poder e glória. Nós cremos nessa verdade, aleluia. Um dia Jesus voltará sobre as nuvens. Somente aqueles que receberam o Senhor Jesus, que foram tocados, transformados pelo seu Santo Espírito, hão de receber o convite do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus, porque nessa manhã muitos os que estão aqui já foram tocados, transformados, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero te convidar mais uma vez a agradecer a Deus pela leitura da palavra. Eu quero convidar nesse momento o presbítero Alberto que ora ao Senhor Deus. Agradeça a Deus por tão grande verdade, verdade maravilhosa, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Oremos ao Senhor. É o
motivo para nós agradecermos, Senhor. Não apenas como reconhece uma semana apenas. Nós temos Jesus Cristo presente em nossa vida todos os dias. E Ele prometeu estar aqui conosco todos os dias da nossa vida. Nós adoramos a Jesus Cristo que é vivo. Nós adoramos Jesus Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. Da mesma forma, nós também haveremos de estar com Ele para sempre. Nós adoramos a Jesus Cristo que foi ressurreto. E nós haveremos de ressuscitar, ainda que morramos, mas um dia nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado porque aquelas mulheres viram a Jesus ressurreto. E um dia nós iremos ver também. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Fala para nós, Senhor, esta manhã, através do teu servo, que a gente nunca esqueça esta certeza. Jesus está vivo, está conosco todos os dias da nossa vida. Em nome dele, para ele e por ele nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos continuar louvando ao Senhor Jesus. Nós queremos convidar o grupo Caris, eles estarão também adorando e louvando ao Senhor. Graças e paz, amados. Graças a Deus, Ele morreu ali na cruz, mas ressuscitou e está entre nós. Ele vive conosco. Glória a Deus. Da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor.
Amém, igreja? Queria que o grupo repetisse essa música. Queria convidar a igreja a se colocar em pé, meu irmão. Eu não sei você, mas eu me alegro muito em saber que o meu Redentor morreu por mim na cruz. Isso traz muita alegria ao meu coração. Muita alegria, muita alegria. E eu me rendo diante do Senhor Deus, diante dessa verdade. Vez por outra eu observo e leio, até leio algumas colocações de algumas pessoas. E vez por outra eu leio algumas postagens que até falam e até brincam sobre a questão de levantar as mãos, de se render diante do Senhor. Eu faço com muita convicção e com muita serenidade, com muita convicção litúrgica também. Se render diz respeito a expressar a sua adoração a Deus. Todo soldado, quando se rende àquele que lhe dominou, a primeira ação desse soldado é levantar as mãos. Primeira ação do soldado é de pronto, eu me rendo. Eu não sei você, querido, e respeito a sua posição litúrgica, mas eu me rendo diante de Jesus. Eu me rendo. Jesus não precisa da minha ação física, Ele sonda o meu coração. Mas eu me rendo diante dEle. Eu não encontro nenhum texto bíblico que me proíba fazer isso. Pelo contrário. Eu conheço pessoas que se jogaram diante do Senhor. Eu conheço pessoas que se prostraram diante de Deus, se agarraram com Ele. Eu conheço uma mulher que ficou agarrada aos pés de Jesus. Isso é se prostrar, meu irmão. Se dobrar diante do Senhor. Eu vou continuar me rendendo ao Senhor. Eu penso que quando eu receber o convite de Jesus, vinde benditos do meu Pai, eu vou correr para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, muito obrigado. Eu me rendo. Levanto as mãos diante do Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. E o interessante é que se render diante daquele que lhe conquistou, em outras palavras, é dizer o seguinte: olha, a partir desse momento, você tem domínio sobre a minha vida. E aquele soldado que foi rendido, ele é levado de um lado para outro. Quando eu me rendo diante do Senhor Jesus, estou dizendo: Jesus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu vou continuar levantando as mãos aos céus. Eu vou continuar adorando ao Senhor Deus da maneira que acho correta, digna, aceitável diante do Senhor. Mas também fico muito em paz com aqueles que não gostam de se render, de levantar as mãos. Mas em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você possa adorar ao Senhor Deus do seu jeito. Deus olha para o coração da gente. Deus olha para a mente, para a predisposição da nossa alma. Deus não fica impressionado porque eu me rendo, porque eu levanto as mãos. Deus não se impressiona com isso. Deus olha para o coração da gente. Deus olha para a mente da gente. Deus olha para a nossa sinceridade de coração. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vamos louvar ao Senhor Deus. Cruz que seria o fim, Ele se fez maldito em meu lugar. Cruz de vergonha, cruz de solidão, cruz de dor, cruz do silêncio. Ele quis se entregar. Voluntariamente Jesus se entregou no meu e no seu lugar. Adora ao Senhor em nome de Jesus. Assumindo
Glória a Deus. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Jesus. Nós louvamos o teu nome. O Senhor resolveu se entregar. Foi o Senhor Jesus que nos amou primeiro. Foi o Senhor Jesus que foi à cruz. Cruz do escárnio, da humilhação, cruz da maldição. Essa cruz seria para a raça humana, Senhor. Eu deveria pagar esse preço. Mas louvado seja o teu nome, Jesus. Porque o Senhor Jesus se fez maldito no nosso lugar. Muito obrigado, Jesus, por tão grande amor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte. Nos diz a tua palavra que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. Foi assunto aos céus. Está à direita do Senhor Deus, intercedendo por nós. Nós te louvamos, ó Pai. Com gratidão, nós queremos te cultuar, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Nós queremos, nesse dia que foi reservado para o culto ao Senhor, nós queremos dedicar o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia que o Senhor nos deu, assim como os outros, mas o Senhor reservou um dia para nos abençoar com descanso, com adoração particular e pública. Muito obrigado, Senhor. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é bênção. Muito obrigado, Deus. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nos diz a palavra a partir do verso 8. Eu queria continuar a ministração que iniciamos no domingo passado. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Do verso 8 ao verso 11. Nos diz a palavra: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, dizíamos no domingo passado, nós falávamos a respeito, iniciamos essa palavra a respeito do dia do Senhor. Eu dizia que existem 2 coisas que são essenciais, indispensáveis à vida do cristão. A primeira delas é que nós precisamos ter um claro conhecimento do nosso dever. A primeira coisa é que nós precisamos ter um claro conhecimento do nosso dever. Conhecer. E só é possível conhecer quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos esforçamos nessa diligência em estudar, em pagar um preço, em aprender mais acerca do Senhor. Mas há uma segunda verdade que afirmei domingo passado, é que uma consciência prática do dever deve corresponder a esse conhecimento. Não basta apenas conhecer a lei, eu preciso viver a lei. Eu preciso de maneira prática colocar aquilo que aprendi de maneira prática na minha vida. Eu preciso externar o meu conhecimento de maneira prática. Há muitas pessoas que até afirmam: mas pastor, os 10 mandamentos,
ou os mandamentos, ou a lei é muito pesada. Eu entendo, queridos, que a lei existe e ela foi revelada à raça humana, aos filhos do Senhor, de maneira prática. É possível viver a lei do Senhor, é possível guardar a lei do Senhor Deus, é possível colocar em prática aquilo que fora estabelecido pelo próprio Deus para as nossas vidas. E nós começamos a conversar sobre o dia do Senhor. É um dos mandamentos do Senhor, a necessidade de guardar um dia para o Senhor. Eu falei domingo passado que nós precisamos desmistificar a questão do sétimo dia ao dia de sábado. Eu estive pesquisando a palavra Shabá, ou seja, o dia do descanso. Eu não encontrei nas Escrituras, em nenhum outro lugar, que o dia de descanso corresponde ao sétimo dia como algo determinado, como sendo o sábado. Eu pude entender e perceber nas minhas pesquisas que estava atrelado à questão cultural. O Shabá, a palavra no original, diz respeito a dia de descanso, do labor ou do trabalho. A palavra diz respeito a reservar um dia para fins específicos. Descanso do labor e adoração particular e pública ao Senhor. Culturalmente, na cultura judaica, o dia do descanso do labor era justamente o sábado. Era justamente o dia do descanso do labor, por 6 dias de trabalho. E presta atenção e note bem que isso incluía também o domingo. Incluía como dia de trabalho, como dia de luta, de labor, de pagar um preço. Culturalmente, a nação judaica guardava o sábado, pois a palavra no original diz respeito a descanso do labor, descanso do trabalho, dia do Senhor. Eu pensei um pouco sobre isso e meditei um pouco e pesquisei um pouco sobre o comportamento da igreja, a igreja primitiva. E nós falamos aqui domingo passado e afirmamos algumas verdades, tendo alguns textos como base. Eu citei, por exemplo, João capítulo 20, versículos 19 e 26. Eu não vou ler mais porque nós já estudamos semana passada. Eu citei também Atos capítulo 20, versículo 7. Eu citei também, se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Nos mostrando a igreja primitiva reunida exatamente no primeiro dia da semana. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja reformada não adotou o primeiro dia da semana. As igrejas reformadas, elas não adotaram o primeiro dia da semana de maneira aleatória. Mas a igreja reformada olhou exatamente diante de algumas afirmações ou de alguns costumes apostólicos, diante do costume reformado, diante da conduta litúrgica e religiosa de irmãos do passado. Por exemplo, eu poderia citar aqui um comentário de Alexandre Rod, que comentou a confissão de fé de Westminster, e ele afirmou algo que me chamou a atenção. Comentando a confissão de fé, ele afirma: o tempo, e note bem, querido, o tempo de observância foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, na época dos apóstolos, e consequentemente com a sanção deles, ou seja, com a confirmação, com a ratificação deles. E esse dia, como o dia do Senhor, tem sido observado no lugar do antigo sábado, em todas as porções e em todas as épocas da igreja cristã. E ele disse mais: nós aceitamos essa mudança como nos veio, e cremos estar ela de acordo com a vontade de Deus, pelas seguintes razões. Primeira delas, por causa de sua origem apostólica. Segundo, por causa da transcendente importância da ressurreição de Cristo. Eu abro aqui um parênteses. É interessante que a nação judaica se reunia para adorar a Deus a obra da criação, o Shabá,
o dia de descanso, culturalmente falando, reunia a nação judaica para os cultos públicos. E esse culto particular e público dizia respeito à adoração àquele que criou todas as coisas. Depois da ressurreição de Cristo, a era apostólica, ou o tempo da igreja primitiva, ele se reuniu no primeiro dia da semana, não apenas agora para cultuar a Deus ou adorar pela criação, mas também ele se reuniu no primeiro dia da semana para adorar a Deus pela criação e pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, e louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos reunidos nessa manhã, no primeiro dia da semana, para afirmar aos quatro cantos de que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Louvado seja Deus. Isso se tornou uma prática, e Rod disse que há uma origem apostólica, há uma transcendente importância da ressurreição de Cristo, a qual, como isso se associa à criação do mundo por Deus, como o fundamento da religião cristã, e por causa do consenso universal dos cristãos de todas as gerações e de todas as denominações, excetuando algumas seitas. Mas tem sido cultural para a gente, excetuando algumas seitas. Tem sido uma praxe em várias gerações, em várias denominações, e ele diz mais, bem como da aprovação do Espírito Santo que neles habita, que está desse modo implícito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que o primeiro dia da semana é o tempo oportuno, determinado para o dia de descanso, por essas razões. É uma herança apostólica, é uma herança da igreja primitiva, é uma herança da história, esse legado que nos foi deixado, em que a igreja do Senhor se reuniu no primeiro dia da semana para adorar a Deus. E os textos que citei, João capítulo 20, Atos capítulo 20 e 1 Coríntios capítulo 16, mostram, como lemos na semana passada, e sinalizam para as nossas vidas a importância de observar um dia de descanso e de adoração ao Senhor. Eu queria pensar nessa manhã, rapidamente, sobre esse dia do Senhor. Nós precisamos observar com muita prudência esse dia de descanso. Há muitos questionamentos sobre esse dia do descanso. O que eu posso fazer e o que não posso fazer. O que é possível fazer ou não. E confesso para os irmãos que é uma das coisas que me inquieta, em saber se aquilo que eu estou fazendo é permitido ou não. Como devo guardar essa lei, ou esse dia de descanso? Como eu posso observar essa lei? Como eu posso corresponder à ordem do Senhor? Como eu posso me comportar diante dessa ordenança? Note bem, querido, alguém já disse que só é permitido adorar a Deus, ou só é capaz de adorar a Deus aquele que trabalha. E alguém disse o seguinte, que o trabalho serve para abrir caminho para a adoração, assim como a adoração nos prepara para o trabalho. Em nenhum momento nas Escrituras nós percebemos e observamos uma apologia à preguiça, a entender, vem tudo de Deus. A entender, eu posso cruzar os braços e Deus vai providenciar todas as coisas. Não. O dia do Senhor diz respeito ao descanso do labor. Nós devemos partir do pressuposto que aquele homem que está adorando a Deus e dedicando a sua vida, a sua mente, a sua família a Deus em adoração, ele trabalhou 6 dias da semana. Ele se envolveu com o trabalho. E alguém já disse que o trabalho é uma péssima ideia. E alguém já disse que, será que foi Deus que criou o trabalho? Eu quero dizer para você que é bênção, trabalho é bênção de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio, amém. É bênção do Senhor. Pastor Célio dizia algo muito interessante, quarta-feira passada, falando sobre a redenção do homem. E mostrando a lida e a conduta de Adão antes da queda, nós vamos perceber que Deus instituiu o trabalho. Alguém já disse que o trabalho foi a praga pós-pecado. Não, Adão trabalhava antes do pecado, meu irmão.
Se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 15, se você quiser ir comigo, vai comigo, por gentileza. A indicação do trabalho, gente, não é consequência do pecado, não. Tem gente que afirma isso. Eu já vi até pregador dizendo que o trabalho é consequência do pecado. Adão foi pecar, tome trabalho para o povo. O trabalho já existia, gente. Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus colocou o homem, diz lá o texto, no jardim do Éden, para fazer o quê? Para cultivar e o guardar. Eu não sei como a pessoa consegue cultivar a terra em pensamentos. Tem que trabalhar, meu irmão. Existiu o trabalho. O pecado trouxe consequências ao trabalho já existente. O pecado trouxe consequências, ou seja, a fadiga, a dor, a angústia, o sofrimento, o desgaste físico. Posteriormente, lá em Gênesis capítulo 3, se você for comigo, primeiro a Bíblia fala sobre o trabalho, o cultivo da terra, mas posteriormente o texto nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o seguinte: maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Fadiga. O trabalho existia. A consequência do pecado foi a fadiga. Então note bem, querido irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, jamais afirme que o trabalho é fruto do pecado. Não, o trabalho é obra e criação de Deus, é bênção para as nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor. Como cristão, meu irmão, você precisa terminar um dia de labuta, de trabalho, e dizer: Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, apesar do trabalho. Muito obrigado pelo trabalho. É misericórdia, é favor de Deus para as nossas vidas, e louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, quanto à observância desse dia de descanso, hein? Quanto à observância do Shabá, nós devemos observar esse dia do Senhor com muita reverência, com muita prudência, não com a visão e a observância no espírito da lei, porque a observância do Shabá no espírito da lei foi condenada por Jesus. Se você ler alguns textos, como por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 1, o Senhor Jesus reprime aqueles que observam e guardam o dia do Senhor no estrito cumprimento da lei. Aqui uma ordem do Senhor Deus, para que eles pudessem observar, não nessa ótica, não nessa perspectiva. Como Lucas capítulo 13, versículo 15. Mas vamos ler Mateus capítulo 12, vai comigo, meu irmão, por gentileza. Mateus capítulo 12, versículo 1. Nos diz a palavra: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Culturalmente, gente, no estrito cumprimento da lei, era terminantemente proibido colher espigas. É interessante que a confissão de fé vai falar sobre isso. Ela vai dizer sobre as necessidades pessoais. Nós precisamos observar, e eu vou pensar um pouco com vocês sobre isso, sobre a observância, não guardar pela lei, mas entendendo as necessidades humanas, físicas, as necessidades pessoais e coletivas. Nós devemos olhar para aquilo que foi determinado por Deus em sua essência. Há muitas pessoas que observam a lei por lei. Outro dia eu estava no centro da cidade, alguns anos atrás. Estava lá um irmão, que era membro de uma igreja aqui da cidade, e eu percebi isso porque eu estava próximo à barraca dele, era um sábado, no centro da cidade, e esse irmão falando de Jesus, vendendo o seu material, e eis que passa uma outra pessoa de uma determinada igreja que guarda o sábado, e disse: olha, trabalhando, né? No dia do Senhor. Eles eram amigos.
E esse irmão que estava vendendo disse: mas o meu dia é amanhã, eu vou estar dedicando em cultos particulares e públicos, vou estar adorando a Deus na igreja amanhã. E essa pessoa começou a detonar no nosso popular aquele irmão, dizendo: você está errado, a Bíblia não fala sobre isso, você precisa observar a lei. É interessante que, com a sua sabedoria, aquele homem disse o seguinte: meu querido, se o seu filho ficar doente, eu fiquei ali naquela curiosidade, né, gente? Eu já fui aproximando da barraca, eu não tinha nada a ver com a barraca, eu estava olhando uma loja e fui me aproximando, já fiquei parado olhando a vitrine, que não tinha nada para ver na vitrine, mas eu fiquei olhando e vendo, querendo ver a resposta do irmão. Eu fiquei ali parado, e ele conversando aqui do lado, ele disse assim: meu irmão, se o seu filho ficar doente no sábado, eu disse: opa, o negócio vai ficar bom agora, em estado terminal, e um crente de outra igreja estiver no hospital de plantão, o irmão vai querer ser atendido por esse crente ou não, porque ele não está guardando o dia do Senhor. Meu irmão, o irmão pegou o material dele e disse: meu irmão, ó, sem condições de conversar com o irmão apela logo, sem condições. O irmão saiu daquela barraca, foi embora e Deus abençoe e saiu. Eu fiquei: rapaz, que potência. Nós precisamos entender o que diz o espírito da coisa. Nós precisamos entender o que diz a lei do Senhor. Nós precisamos entender o que nos fala a lei. Não, eu não posso observar no espírito da lei, porque Deus condena, mas eu preciso observar o dia de descanso no santo e livre espírito do Evangelho, em concordância com os fins para os quais esse dia foi instituído. Ou seja, note bem, querido, esse dia foi instituído para o quê? Para descansar do labor secular, para o cultivo divino e para a instrução de nosso semelhante, para entender as necessidades, para ações misericordiosas. Tem gente que diz: eu vou guardar o dia do Senhor, eu não posso ter esforço nenhum, se meu irmão padecer e precisar de mim, não conte comigo, porque eu estou descansando. Quantas pessoas o Senhor Jesus ajudou e curou e agiu em misericórdia no dia de sábado? Nós precisamos entender, queridos, o espírito da lei. Mas note bem, meu irmão, eu não estou aqui trazendo um peso leve para os irmãos no que diz respeito a guardar esse dia. No dia de descanso, note bem, querido, deve haver um completo descanso durante todo o dia. Não apenas de recreações naturais e de fazer o nosso próprio prazer, mas de toda atividade mundana, toda. Eu confesso para os irmãos que isso, em muitos momentos, me leva a uma reflexão. O que é descanso para mim? Olha, note bem, querido, não por acaso está aqui essa ordenança. Não por acaso nós precisamos entender o dia do Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso. Tem gente que de segunda a sábado usa a sua mente, trabalha de um lado para o outro, se esforça mentalmente, fica cansado mentalmente. E Deus, segundo o seu beneplácito, a sua misericórdia, a sua vontade, o seu amor para conosco, reservou para a gente um dia de descanso mental, físico, psicológico. E quantas vezes nós usamos esse dia de descanso e nos envolvemos com recreações, com cansaço mental e físico, e chegamos à casa do Senhor cansados. Eu fiquei pensando sobre isso, gente. Quantas pessoas que passam o dia todo em recreação, chega domingo à noite, não tem nem força para ouvir um sermão, porque mentalmente e fisicamente eles estão cansados. Eu penso, queridos, que de alguma forma o nosso culto irá ficar prejudicado. Não por acaso está essa ordem, gente. Não por acaso Deus nos fala sobre isso. E quando eu olho para o Velho Testamento, e quando eu olho sobre o Shabá, eu percebo que está escrito lá em Isaías capítulo 58. Vai comigo, Isaías capítulo 58. Olhe para a essência da lei. Isaías 58. Versículos
13 e 14. Nos diz a palavra do Senhor, Isaías 58, versículos 13, e a parte A do versículo 14 nos diz, vamos ler juntos? Versículo 13, todos encontraram? Amém? Todos juntos. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Amém. Você crê nessa palavra, meu irmão? Falar sobre o dia do Senhor nos nossos dias é um grande desafio, gente. Poucas pessoas sentem essa coragem de trazer um sermão para a igreja em relação a observar o dia do Senhor. Poucas pessoas. Eu estava vendo algumas postagens lá no Zap e alguém disse lá, eu vou sair de férias, eu vou viajar esses dias de quinta, mas sábado eu volto, porque domingo eu quero estar na igreja. Eu quero estar cultuando ao Senhor. Eu fico pensando, queridos, que esse é o espírito. Essa é a ideia. O Senhor me deu 6 dias. Esse é o espírito da coisa. E me chama a atenção que a ordem dada desde Êxodo é que nós precisamos observar, nós não podemos profanar esse dia. Aqui algumas perguntas de jovem. Pastor, me diga uma coisa, assistir jogo dia de domingo, é profanar ou não? Ficar em casa jogando videogame, é profanar ou não? Eu conheci um amigo, antes de responder essa pergunta, eu conheci um amigo que ele disse que quando casasse, a esposa dele iria passar ferro até meia-noite do sábado. E no domingo, ninguém fazia nada. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos, como pastor reformado, presbiteriano, é uma das coisas que me inquieta, em trazer respostas que possam trazer paz ao coração da membresia. Eu penso com muita serenidade no meu coração, é um pensamento meu, é uma perspectiva minha. A palavra fala sobre descanso do labor. Para algumas pessoas, o descanso do labor diz respeito a uma leitura. Algumas pessoas conseguem ter suas vidas renovadas quando estão lendo. É um descanso do labor. Todavia, se eu percebo que essa leitura é a minha visão da coisa, o espírito da lei, o espírito da ordem de Deus, se eu entendo que essa leitura vai prejudicar o meu pensamento, a minha concentração ao dia de culto ao Senhor Deus, se isso vai trazer cansaço mental de tal forma que eu chegue no culto e o meu desejo é dormir durante o sermão, o meu dia foi profanado diante do Senhor. Eu não posso usar a minha energia física ou mental para outra coisa que não seja para adorar a Deus. Mesmo que eu diga é descanso do labor, é descanso. Olha, meu irmão, presta atenção. A confissão de fé nos fala sobre esse Shabat Santo. E ele diz assim, ele fala o seguinte, nós podemos encaixar esse dia de descanso 3 coisas. A primeira, os trabalhos de necessidades. Tem gente que diz, eu vou descansar e é descanso. Eu não posso socorrer ninguém. Jesus socorreu muita gente. É verdade ou não é, gente? Jesus foi misericordioso. São os trabalhos de necessidade, ou seja, são aqueles que não poderiam ter sido feitos no dia anterior e que não podem ser relegados para o dia seguinte. Há também necessidades pessoais. Necessidades pessoais, gente. Eu não posso ir para o espírito da lei, eu não posso ser radical. Se eu fosse radical no guardar de forma estrita a lei, na cultura judaica, um judeu só poderia andar um arremesso de pedra. Chega para um adventista do 7º dia e diz, olha, você guarda o sábado, guardo. Você tem que andar um arremesso de pedra, diz a lei.
Um judeu só podia se locomover um arremesso de pedra, ou seja, ele jogava a sua pedra, era a distância permitida ao deslocamento no dia do Senhor. Eu nunca vi e nunca encontrei um adventista do sétimo dia jogando uma pedra na rua, dizendo, olha, eu vou andar até o arremesso de pedra. Coitado das irmãs, que não tem muita força no braço, né, gente? Vai andar pouco no sábado. Era a lei. Mas eu preciso guardar o espírito da lei. Eu posso agir com necessidade. Eu posso, esse é o espírito. Jesus nos mostra isso. Há um segundo trabalho, é o trabalho de misericórdia, que são aqueles que a compaixão requer que desempenhemos para com as outras criaturas. E criaturas aqui diz respeito também a animais, viu, gente? Tem gente que tem cachorrinho em casa, mas diz, hoje é o dia do Senhor, ele que fica com fome. As necessidades a toda criatura, é verdade. Ah, mas eu guardo a lei. E o bichinho do passarinho cantando com fome, eu guardo a lei. Ninguém que trabalha aqui em casa não. Necessidades. O irmão está doente, necessitando que você o pegue em casa e leve para algum lugar, para um hospital. Eu não posso, porque hoje é o dia do Senhor, vou guardar a lei. Não, querido, Jesus fez isso. Jesus escandalizou, porque cuidou do outro. Viu a necessidade do outro. E por fim, gente, por fim, há também os trabalhos de piedade. O que são trabalhos de piedade que a confissão fala? São os nossos cultos a Deus. O culto público e o culto privado. Deixa eu chamar a atenção de vocês sobre isso para a gente terminar, meu irmão. Sobre essa observância. Aí, eu oro ao Senhor Deus que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração. Tem gente que deixa de observar o dia do Senhor para fazer todas as outras coisas no dia do Senhor. Ah, eu vou fazer feira no domingo, é o dia que eu tenho livre. Meu irmão, faça de madrugada, de segunda para quinta, para terça. Segunda para quinta é difícil, né, gente? Mas de segunda para terça dá, então é possível. De segunda para quinta fica mais difícil. Ah, no domingo é o dia que eu vou cozinhar para a família. É dia do Senhor. Você vai ficar cansada, minha irmã. Descanse do labor. Pastor, e pode cozinhar e fazer comida no domingo? Meu irmão, se isso não trouxer à tua vida prejuízos, à tua adoração, você pode. Isso é descanso. Eu conheço um homem que a terapia de descanso é cozinhar. Fica com a tua terapia. Essa eu não tenho, fica na benção aí. É terapêutico, renova as forças. A minha, acho que acaba comigo. Negócio de cortar, negócio miudinho. Deus me livre. Seja o que for, eu não posso prejudicar o meu dia de adoração a Deus. Tem muita gente que chega no templo. Eu conheço uma história, eu não sei se foi do pastor Célio lá em Caruaru. Eu acho que foi ele mesmo. Se não foi, ele me levanta a mão e me repreende, em nome de Jesus. Ele tinha uma ovelha que sempre dormia no sermão. Não sei se foi ele lá em Caruaru. Aracaju, que sempre dormia durante o sermão. Eu penso que o irmão trabalhava a semana toda, ainda trabalhava no domingo, e domingo à noite ele dormia, todo o sermão. Mas quando tinha um pregador de fora, era o homem mais atento no templo. Ficava assim ele. E uma vez o pastor Célio disse, meu irmão, me tira aqui uma dúvida. Todo domingo o irmão dorme comigo. Mas quando tem um pregador de fora, o irmão fica muito bem acordado. Ele diz assim, pastor, eu sei que o senhor não vai pregar heresia. Mas quando tem gente de fora, eu fico atento para ver se ele vai falar alguma besteira. Pense no homem sábio. Um homem desse tem que ser líder da igreja. É uma sabedoria, meu irmão. O cara trouxe uma resposta assim na lata. E se esse pastor prega uma heresia, pastor? Tem que estar ali atento para dizer, opa, não aceito nesse negócio. Mas o pastor Célio, chega eu durmo, que é na bênção. Só vai pregar a palavra. Tem muitas pessoas que não adoram ao Senhor Deus no dia do Senhor porque estão cansadas. Eu quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão. Eu disse desde o domingo passado que a minha intenção aqui, a minha ideia em falar sobre esse assunto, que é um assunto até cansativo, gente. Exige da minha pessoa observância, de minha observância. Mas eu preciso rever algumas coisas. Eu não sei se você precisa rever algumas coisas. Eu não sei se você está usando o dia que foi dado pelo Senhor para você, para a sua casa, para você descansar e adorar ao Senhor Deus. Você
está fazendo outra coisa com esse dia e prejudicando a sua adoração a Deus, diga ao Senhor Deus nessa manhã: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu não tenho observado a lei, eu não estou cumprindo os teus mandamentos, eu não estou observando a tua lei. Tem misericórdia do meu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu irmão? Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar? Senhor Deus, eu confesso, Senhor Deus, que é muito desafiador falar sobre o dia do Senhor nos nossos dias, ó Pai. Por uma série de coisas que o Senhor já conhece, todas elas. É desafiador, Senhor Deus, porque nós observamos o quanto que a igreja do Senhor tem trocado o dia do Senhor por tantas outras coisas, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia, Deus. Essa lei não existe por acaso. O Senhor não determinou, ordenou a observância do Shabat, do dia do Senhor, não por acaso. É misericórdia do Senhor para as nossas vidas, Pai. É misericórdia. Meu Deus, quantas vezes nós temos a maior dificuldade de ensinar isso nas nossas casas, ó Pai. Quantas vezes nós sentimos dificuldade em guardar o dia do Senhor. Nós usamos esse dia que foi dado pelo Senhor para a realização da nossa própria vontade, para o nosso próprio prazer. Mas Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Muda, Senhor Deus, a nossa postura. Muda, Senhor, o nosso comportamento. Muda, Senhor Deus, a nossa conduta. Tem misericórdia. Ó Deus, eu creio piamente que se observarmos essa lei de maneira sincera, verdadeira, o Senhor estará derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, ó Pai. Sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja, Pai. Sobre a tua igreja, Deus. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por cada irmão aqui nesse lugar. Muito obrigado por tua igreja reunida no primeiro dia da semana diante do Senhor. E ajuda-nos, desperta-nos para a glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Antes de passar a palavra ao Ricardo, rapidamente, eu só queria lembrar as irmãs aqui um aviso da Márcia. Amanhã, 19h30, as irmãs estarão aqui reunidas num Desperta Débora em oração. Mães de joelhos, filhos em pé, amanhã 19h30. Eu também quero aqui agradecer a Deus. Um casal me procurou antes do culto, o Abimael e a Jéssica. Queria convidá-los a ficarem em pé, por gentileza. Abimael e Jéssica, juntamente com o Arthur. Podem sentar, queridos, muito obrigado. Juntamente com o Arthur, que é filho do Abimael. Eles estão agradecendo a Deus. O Abimael louvando a Deus. Eles não são evangélicos ainda, em nome de Jesus. Deus tiver propósito com a vida de vocês, eu creio. Deus é poderoso para transformá-los. E o filho do Abimael e da Jéssica, o Arthur, teve uma falta de oxigênio no cérebro. E o Arthur é muito novo, como os irmãos estão observando, passou 6 dias na UTI. E nós sabemos, queridos, que isso pode causar sérias anomalias. Um determinado tempo sem oxigenação no cérebro,
as sequelas, anomalias, isso acontece naturalmente. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eles entraram aqui no gabinete dizendo: Deus, queremos agradecer a Deus, porque o Senhor interviu de maneira maravilhosa, reconhecendo a ação de Deus. Eles estão aqui com Arthur, estão agradecendo a Deus por tão grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. O Abimael e a Jéssica são vizinhos do Barros e da Cida, são vizinhos há muitos e muitos anos, e eles estão aqui nessa manhã para também dizer: Deus, muito obrigado. Deus é o Deus dos milagres, em nome de Jesus. E nós louvamos a Deus. Eu queria convidar o Abimael, eu queria só dar uma rápida palavra aqui, Abimael. Eu vou abrir essa sessão. Vem aqui, meu querido, na bênção. Abimael, rapidinho. Pastor, eu não sou muito bom não com microfone, mas eu só queria dizer obrigado, Senhor Deus. Eu queria permitir que ele falasse aqui nessa manhã. Amém. Queria convidar também a Jéssica, o Arthur. Traz aqui o Arthur, Jéssica. Vamos agradecer a Deus também no final. Abimael, fica na bênção, querido. Bom dia, igreja. Eu gostaria de agradecer o grupo de oração Marcos, não me falha a memória, e especialmente ao casal André e Nádia, que Deus colocou no meu caminho e ajudou quando ele estava no hospital com loções, hidratante que ele precisava, óleo de girassol. E veio com mais uma benção agora, que foi no momento que eu estou mais precisando, né? Que é do plano de saúde. E venho te agradecer, André, e a sua esposa. Muito obrigado, diante de toda a igreja. Eu precisava falar isso. Meu muito obrigado. E a todos aqueles que oraram pelo meu filho, muito obrigado. Aqueles que eu não sei quem são pessoalmente, não conheço pessoalmente, mas eu acredito que o que vocês fizeram por mim, estou muito grato. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado mesmo. Glória a Deus. Na bênção. Vamos orar, gente. Quero te convidar a curvar a cabeça. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na vida do pequeno Arthur, ó Deus. Muito obrigado. Está aqui dormindo, tranquilo, sendo cuidado pelo Senhor, Pai. Deus, eu creio piamente que não por acaso, mas o Senhor tem propósitos com essa família, Senhor. Eu dizia ao Abimael e a Jéssica que creio que o Arthur vai ser um homem de Deus. Um homem de Deus. Uma criança que foi poupada pelo Senhor. O Senhor preservou a sua vida. E, ó Deus, em nome de Jesus, usa o Arthur como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, eu também oro pela vida do Abimael e da Jéssica. Completa essa obra, Senhor. Cura também os seus corações, suas vidas. Que o Senhor possa fazer a obra completa, trazendo salvação a esta casa, ó Pai. Nós os abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Ricardo, por gentileza, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. Amém? Eu queria ler um texto de um autor desconhecido que diz assim: Jesus, tu és diferente. Tu ficaste ao lado da mulher adúltera quando todos se afastavam dela. Tu entraste na casa do publicano quando todos se revoltavam contra ele. Tu chamaste as crianças para junto de ti quando todos queriam mandá-las embora. Tu perdoaste a Pedro quando ele próprio se condenava. Tu elogiaste a viúva pobre quando todos a ignoravam. Tu resististe ao diabo quando todos teriam sucumbido à sua tentação. Tu prometeste o paraíso ao malfeitor quando todos desejavam-lhe o inferno. Tu chamaste Paulo para te seguir quando todos temiam-no como perseguidor. Tu fugiste do sucesso quando todos queriam fazer-te rei.
Tu amaste os pobres quando todos buscavam riquezas. Tu curaste os enfermos quando foram abandonados pelos outros. Tu calaste quando todos te acusavam, batiam em ti e zombavam de ti. Tu morreste na cruz quando todos festejavam a Páscoa. Tu assumiste a culpa quando todos lavavam suas mãos na inocência. Tu ressuscitaste da morte quando todos pensavam que tu estavas derrotado. Jesus, eu te agradeço porque tu és único. Amém? Por isso estamos aqui domingo após domingo, no dia do Senhor, servindo ao Senhor. Essa é a nossa motivação, porque nós servimos a um Deus que é único, é quem dá sentido à nossa vida. E eu queria dizer ao Abimael e à Jéssica, o Arthur, que ser evangélico não é fazer membro não é ser membro de uma igreja evangélica. Ser evangélico é crer nesse Jesus aqui e seguir as palavras que ele deixou para você. Então esse é o desejo nosso para a igreja. Queria conhecer da igreja para a vida de vocês, para a vida do Arthur, que vocês sigam as palavras de Jesus. Eu queria conhecer mais alguns irmãos que estejam nos visitando aqui nesta manhã. Alguém nos visita pela primeira vez nesta manhã? Um casal ali. Vocês são? O nome dos irmãos? Oi? Washington e Gina. Washington e Gina. Sejam bem-vindos. Vamos saudá-los, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Todos os professores estão presentes. Somente a classe Filemon, que não vai ter aula hoje. Quem é da classe Filemon, que é a classe da irmã Ana Rogéria, procure uma outra classe. E eu queria também agora, quando for orar, apresentar os aniversariantes. O irmão Josimar, presbiteriano, ou Josimar Batista, que é presbiteriano, está aniversariando, da classe Shalom. Mais alguma pessoa está aniversariando nesta manhã? Ou aniversário de casamento também? Vitória, Josimar. Então vamos estar orando pela vida dos irmãos, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, te agradecer pela tua palavra, Senhor, que ela encontre guarida em nossos corações, ó Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, que dá sentido à nossa vida. Continua nos ensinando nesta manhã, abençoa os professores, abençoa os alunos, ó Deus, e abençoa os aniversariantes, ó Pai, ao Josimar, à Vitória, Senhor Deus, e a outros que estejam comemorando aniversário, ó Deus, nestes dias, que a tua bênção possa estar sobre a vida deles, Senhor. Muito obrigado por tudo, assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. IP Farol TV. Transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.